e questionamentos no YouTube, né? O primeiro deles é o Diógenes, que o Rodrigo já tinha citado, né? A gente tem vários caras aí dentro da área da astrobiologia, do estudo de vida fora da Terra, tanto Drake, enfim, e ele pediu um pouquinho para tu falar sobre o paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi ou Fermi, eu nunca sei como falar Também não sei. os nomes dessas pessoas. Mas o Enrico Fermi, ou Fermi, é um italiano que justamente questionou uma outra equação, um princípio que eu mencionei, que é o princípio da mediocridade, que gerou uma conjectura matemática, que é a equação de Drake, que é uma equação, uma expressão matemática em que você tem algumas variáveis que tentam quantificar o número de civilizações inteligentes, com tecnologia, com capacidade de comunicação e o tempo de vida que essas civilizações poderiam permanecer existindo dentro da nossa Via Láctea. E é bom expressar isso, né? Porque as pessoas têm a concepção de que a equação de Drake fala sobre o universo. Não, está falando sobre a nossa Via Láctea só. Porque nós não temos nem, inclusive, é bom se destacar, a capacidade de detectar uma civilização fora da nossa galáxia. As nossas detecções de exoplanetas, estrelas, estão dentro da nossa galáxia. A gente encontra, obviamente, tirar imagens, detecta outras galáxias, mas a gente não vai detalhar informações de estrelas que pertençam, por exemplo, uma estrela específica de Andrômeda, que é uma galáxia mais próxima da nossa, ou das pequenas nuvens de Magalhães. Então, toda a nossa ciência está desenvolvida dentro da nossa Via Láctea. Inclusive, essa ideia da equação de Drake. E o paradoxo de Fermi é justamente aquela ideia positiva, indo pela ideia do princípio da Terra rara. E aí ele formula a ideia de que, se a vida é tão abundante como na equação de Drake mostra, aonde está todo mundo? Eu até agora não recebi nenhuma mensagem de WhatsApp, não recebi nenhuma curtida no Facebook, Instagram, não recebemos aí nenhuma mensagem no chat do YouTube, na nossa live, sobre algum alienígena contestando a sua existência. Então, o paradoxo de Fermi vem então contestar a abundância de vida fora da Terra. Tem os seus problemas, tanto o paradoxo de Fermi como a equação de Drake. E note que eu sempre pareço em cima do muro, mas na verdade eu estou querendo mostrar que qualquer perspectiva tem as suas lacunas. A equação de Drake, por exemplo, tem um problema gravíssimo e que muitos astrobiólogos brasileiros vão passar batidos, que parte do pressuposto de que os elementos químicos, ela parte do pressuposto de que os elementos químicos eles são comuns por todo o universo. Ok, isso é verdade, você vai encontrar carbono em qualquer lugar do universo. Você vai encontrar planetas habitáveis, tal como a gente conseguiu descobrir. Mas você só está observando por uma variável da física, que é a variável espacial. Mas você precisa também observar pela variável temporal. A equação de Drake, ela é uma conjectura matemática estacionária. O que eu quero dizer? Ela homogeneiza as concepções de compostos químicos e como eles se desenvolvem, mas meramente espacial. Você vai falar que você consegue encontrar carbono por todo lugar do universo, planetas por todo lugar do universo, condições de habitabilidade por todo lugar do universo, mas isso é observando a variável espacial. Se você for agora avaliar também fisicamente pela variável temporal, os elementos químicos eles não se desenvolvem de maneira igual por todo o tempo que o universo existe. Até o momento a gente acredita que o universo tenha aproximadamente 13,7 bilhões de anos. Sendo que
carbono não existiu no início do universo. O início do universo era constituído majoritariamente por hidrogênio, posteriormente por hélio, e com o sistema inflacionário, lítio e outros elementos foram sendo formados. Temporalmente, carbono não existe desde o início do universo. Então, dizer que, por analogia, necessariamente vai ter civilizações mais avançadas do que nós, porque estrelas já existem há muito mais tempo do que o nosso Sol e o nosso planeta, isso é errado, é equivocado. Porque, por analogia temporal, o carbono demorou pelo menos 3 bilhões de anos para ser formado, com estruturas para formar planetas e condições para a formação de vida. E aí você pensa quanto tempo demora para a vida de um elemento básico se constituir para sua concatenação emergir um organismo vivo. Tal como nós temos que delimitar inicialmente temporalmente, a gente delimita futuramente, porque nem todos esses elementos químicos vão existir no futuro. Porque as estrelas, tal como o Sol, têm o seu ciclo de vida. O Sol é uma estrela que dura bilhões de anos. Então, daqui a alguns bilhões de anos, estrelas do tipo solar, e aí eu vou só para, sem rigor, vamos separar em 3 tipos de estrelas. De baixa massa, que vivem trilhões de anos, de massa intermediária, que vivem bilhões de anos, e de grande massa, que vivem milhões de anos. Então, esses dois últimos, milhões e bilhões de anos, daqui a bilhões de anos não vão existir. Então, organismos como nós não existiriam dentro dessa escala temporal. Então, essa delimitação antes e essa delimitação no futuro é necessária, ou seja, a escala temporal ela não é observada na equação de Drake. E aí esse é o grande furo da equação de Drake. Porque a gente só observa as questões espaciais. Ok, mas o tempo que se leva para o carbono se agregar e formar nós não é algo trivial. Não é tão trivial, inclusive, como as vias que são contingentes, ou seja, quais são as trajetórias que, por consequência, levarão a uma perspectiva futura tal como nós nos vemos nos dias de hoje. Essas trajetórias que a gente vai configurar como contingentes são extremamente dificultuosas, tanto para a equação de Drake, como também para o paradoxo de Fermi. Porque a gente não sabe se o paradoxo de Fermi ele é válido, porque essa contingência nos leva a necessariamente a dificuldade de vida se estabelecer, e a gente é, então, uma exceção, como também a gente não sabe se essa contingência ela vai ampliar, porque existem inúmeras vias que nós desconhecemos essas vias, porque estamos presos ao nosso próprio umbigo.